Boa noite e muito obrigado a todos por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo grupo Conhecimento de Si Mesmo. Nós estamos no Brasil e para passar o tema número 34 do temário de 50 conferências, o centro de gravidade permanente. Então, tudo que formos fazer, qualquer empreendimento que nós nos propomos fazer, é preciso que se tenha continuidade de propósitos. E este trabalho não é diferente. Precisamos ter continuidade de propósitos. Este é o significado de o centro de gravidade permanente. Porém, nós, seres humanos, todos, temos 97% da nossa essência engarrafada, presa nos defeitos psicológicos, e esses defeitos psicológicos atuam através da nossa personalidade. Então, tudo que nós fizemos por estes tempos, nós, pessoas que não estamos dedicados a nenhum trabalho superior, no caso este trabalho, nos dedicamos à personalidade. Tudo o que fazemos está objetivado na personalidade. Tudo, absolutamente tudo. E devido então a esses defeitos psicológicos que nós temos, os 97% da nossa essência enfrascada, governam a máquina humana. E tudo que formos fazer, é claro, fazemos em benefício, em prol da personalidade. Então, o centro de gravidade da humanidade está na personalidade. Tudo o que se faz para a personalidade. E isto está na profissão. Tudo que uma pessoa faz em torno do seu trabalho, em torno da sua profissão, da sua ocupação profissional. Cada um tem o centro de gravidade na sua profissão. Por exemplo, o médico, tudo que ele faz gira em torno da sua profissão, em torno da medicina, em torno do seu trabalho, consultório, as coisas de medicamento, tudo referente à sua profissão, ao exercício da sua profissão. O comerciante tem o centro de gravidade no comércio, comprar, vender. E para vender, precisa comprar com preço que lhe favoreça. Então, esse comerciante está sempre ligado em lugares, fornecedores, que vão fornecer a mercadoria ao melhor preço possível. Então, tudo que ele faz está girando em torno de comprar e vender.
E assim por diante. Um advogado está preocupado com os processos, com a atualização das leis, essas coisas todas. Então, o centro de gravidade de cada um de nós está no nosso exercício profissional, no nosso trabalho. Isso é natural, isso é certo. Não há o que nós contestar. Então, nós temos 3% da nossa essência, temos 3% da nossa essência que está livre. Porém, esses 3% estão adormecidos devido à identificação com as coisas da vida diária, com a vida, com o trabalho, com o adquirir coisas, estudar, trabalhar, as coisas que nos ocupam. Então, esses 3% da nossa consciência, da nossa essência, está livre, porém está adormecido e identificado com as coisas materiais, com as coisas da personalidade. Então, o nosso centro de gravidade está na personalidade. Isso é lógico, é fácil de compreender. Então, se alguém quiser fazer um trabalho superior sobre si, se alguém quiser fazer este trabalho, o trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, então precisa se dedicar, precisa transferir o centro de gravidade que está na personalidade, precisa transferir para a essência. Então, precisamos nos dedicar, perseverar com o trabalho, se é que nós compreendemos que este trabalho é realmente o objetivo da nossa existência. Se nós compreendemos isso, precisamos nos esforçar para transferir o centro de gravidade, que é a atenção, a dedicação total da nossa vida, transferir da personalidade para a essência. Então, geralmente, pessoas trabalham muitas horas por dia, se ocupam do trabalho, das coisas materiais, todas as horas, e poucas horas, as horas que sobram, a pessoa precisa se dedicar ao descanso, precisa descansar. Então, praticamente, nós nos dedicamos às 24 horas à nossa personalidade. Então, o tempo é o que nós temos de mais valioso. Se nós chegamos a esses ensinamentos, chegamos a conhecer estes ensinamentos dos 4 pilares, precisamos então valorizar esses ensinamentos. Precisamos refletir para compreender que realmente a nossa existência tem um objetivo. E o objetivo é este:
a autorrealização íntima do ser. Então, se nós transferimos o centro de gravidade que está na personalidade, transferimos para a consciência, para a essência, para esses 3% que nós temos de consciência livre, se nós damos um choque a esses 3% e colocamos essa consciência, essa pequena parte da nossa consciência em atividade, a nossa essência, esses 3%, sabem o que temos que fazer. O nosso Pai interno, nosso ser, sabe o que temos que fazer. E Ele fará se nós permitir. Então, esses 3% sabe que precisa nascer psicologicamente, sabe que precisa morrer e sabe que precisa sacrificar-se pela humanidade. Precisamos nascer espiritualmente, e isso é um trabalho que só pode ser feito deixando de fornicar, transmutando a energia sexual em um casal estável. Então, se nós recebemos esse choque e compreendemos que o trabalho é esse, que o objetivo da nossa existência é este, nascer, morrer e nos sacrificar pela humanidade, e nos dedicamos a esse trabalho, só assim se pode chegar ao objetivo. Então, colocar esses 3% ativo, despertar esses 3%, é o essencial, é o indispensável. Então, deixar de fornicar é o primeiro passo. O primeiro passo para alguém que quer transmutar as energias sexuais, o primeiro passo é deixar de fornicar. Estudar-se, fazer um autoestudo e ver o que está levando à fornicação. Então, a fornicação é derramar a energia sexual. No homem é a ejaculação do sêmen e na mulher é o orgasmo. Isso é fornicação. Então, se nós compreendemos isso, se nós compreendemos que é indispensável deixar de fornicar, já é um bom começo, já é um passo. E então precisamos nos dedicar a esses 3 fatores para a revolução da consciência. Esses 3% conhecem o trabalho que precisamos fazer, e isso vai se desenvolvendo quando nós colocamos isso em atividade. Então, precisamos ativar o nosso sentido da auto-observação psicológica. Colocar esse sentido ativo. Observar o que acontece no nosso centro intelectual, no centro emocional, no centro motor, no centro instintivo e no centro sexual. Então, os nossos defeitos psicológicos atuam através desses 5 centros inferiores. Os 5 centros inferiores são
por onde se expressam os defeitos psicológicos. E isso põe em movimento a personalidade. E se nós deixamos que esses defeitos atuem de acordo com a sua vontade, então a máquina humana estará em uma confusão, estará totalmente desequilibrada. Então cada um dos nossos defeitos tem o seu objetivo, tem o seu desejo, tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir. Então isso leva a gastar toda a nossa energia. Gastamos as nossas energias, gastamos o nosso tempo em coisas da personalidade, nas coisas fátuas, que são passageiras, que são realmente sem nada, sem objetivo superior, sem nada real. Tudo é ilusório. Na personalidade, tudo é passageiro, tudo passa. Se nós observar, então, a nossa vida, nós repetimos sempre as mesmas coisas. Nos levantamos, nos arrumamos, saímos, vamos trabalhar, almoçamos, voltamos a trabalhar, trabalhamos, voltamos para casa, continuamos com a mesma atividade, assistir televisão, uma novela, sei lá, jornal. E assim passa a vida, passa o tempo e não se faz nada sobre si. Então isso é a mecanicidade da vida. A vida se torna mecânica, totalmente mecânica, automática, repetitiva. E passam os anos e a pessoa se aposenta e aí acredita que vai descansar. Então é tudo mecânico, é tudo repetitivo. E tudo o que nós fazemos durante o dia, nós continuamos fazendo durante a noite, durante as horas em que o nosso corpo físico dorme, descansa. Então, isso é a repetição diária. Nós fazemos de dia, compramos, vendemos, fazemos as nossas coisas pessoais, e quando o corpo físico dorme, continua essa nossa parte oculta nas mãos dos defeitos psicológicos, continua fazendo a mesma coisa. Então é repetitivo, é mecânico. Isso porque nós fazemos as coisas, as nossas atividades fazemos de forma adormecida, de forma completamente automática. Não temos consciência do que estamos fazendo. Você faz uma coisa pensando em outra e mais tarde está fazendo já outra coisa e pensando no que já fez. E pensando no que vai fazer, etc. Então, para fazer este trabalho, para ter resultados nesse trabalho, é preciso então dar um basta a essa mecanicidade,
a essa rotina repetitiva que nós repetimos todos os dias. Então é preciso colocar em atividade a nossa consciência, receber esses ensinamentos é uma dádiva, realmente é uma dádiva. Se nós recebemos isto, nós precisamos valorizar esses ensinamentos, precisamos nos dedicar a estes estudos, a estas práticas, de forma contínua e transferir a isso que nós chamamos centro de gravidade, transferir para a essência, transferir para a consciência, nos ocupar todo dia, estar atentos sobre si, sobre nós mesmos, observando o que acontece, o que está acontecendo no nosso centro intelectual, o que pensamos, observar o que falamos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, o que pretendemos fazer, por que pretendemos fazer, o que sentimos, observar tudo o que acontece silenciosamente na máquina humana, no nosso interior. Precisamos vigiar, isso é vigiar. Vigiar o que acontece no nosso interior. Procurar saber por que eu penso isso, por que eu penso isso de fulano, de ciclano, por que desejo isto. Então tudo deve ser consciente, nós precisamos atuar de forma consciente e não mecanicamente. Então é preciso estar em vigília o tempo todo, dedicar-se a esse trabalho, desde que acordamos até a hora que deitamos, e então continuaremos por lei de reflexão, que fazemos enquanto estamos acordados, faremos quando estivermos descansando. Então isso vai se repetir. Então, aproveitar o tempo. Isso não quer dizer que nós tenha que deixar de trabalhar, deixar de nos descansar, relaxar, fazer alguma atividade que seja para o nosso bem físico. Isso não quer dizer. Nós podemos fazer essas coisas, porém fazer consciente, não fazer mecanicamente. Dedicar o nosso tempo a esse trabalho. Então, o nosso ser, o nosso Pai interno, é Ele que nos provê de tudo que nós precisamos. Então, a preocupação, geralmente nós nos preocupamos com o futuro, nos preocupamos com as coisas e acreditamos que somos nós que vamos resolver isso, que vamos providenciar isso. E na verdade quem providencia tudo é o nosso ser. Se nós estivermos trabalhando para Ele, Ele se encarrega das nossas necessidades físicas, de tudo o que nós precisamos. Então, assim, nós podemos refletir lá
nas escrituras, na antiguidade, quando o ser humano, quando nós caímos e fomos expulsos do paraíso, então se disse que terás que trabalhar para ganhar o teu sustento com o suor do seu rosto. Então, quando se trabalha sobre si e quando se retorna ao nosso Pai, quando nós voltamos ao seio do nosso Pai, isso volta novamente. Nós já não precisaremos mais trabalhar. Não precisamos nos preocupar, que o Pai interno sabe tudo o que precisamos e nos provê. Ele providencia. Então isso se nós refletir aí, que quando nós caímos, nos disseram que então terás que trabalhar, terás que ganhar o sustento com o suor do teu rosto. E ao voltar ao paraíso, isso novamente reconquistamos essa condição. Porém, para que isso aconteça, para que qualquer pessoa possa voltar ao paraíso, que esse é o objetivo da nossa existência, talvez algumas pessoas vão nos chamar de louco, e não importa que nos chamem de louco. O que importa é que nós temos a compreensão e queremos compartilhar isso com os demais. O objetivo da nossa existência não é adquirir coisas, não é adquirir dinheiro, propriedades, fama, nada disso. O objetivo da nossa existência é voltar ao paraíso, voltar ao seio do Pai. E para isso é preciso eliminar os defeitos psicológicos, porque lá não há lugar para o defeito. Lá só se entra no paraíso, só se entra puro. Então temos que nos purificar a nossa mente, purificar o coração, purificar todos os nossos centros. Tudo deve ser purificado. E para isso precisamos então negar nós mesmos, que esse é o ensinamento do Cristo. Ele disse que aquele que quiser fazer o que ele fez deve negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Negar a si mesmo é negar o ego, morrer psicologicamente. Pegar a sua cruz é deixar de fornicar e trabalhar com o sexo. E assim construir, criar os corpos solares, após criar os corpos de ouro, os corpos de luz, e nos transformar de animal intelectual que somos, nos transformar de animal intelectual a homem verdadeiro, e depois a super-homem, e mais tarde a homem absoluto. Esses são os passos que se dará para chegar à autorrealização íntima do ser. Isso acontece nas 3 etapas: primeira, segunda e terceira montanha. Porém, é preciso ter um começo. E o começo é começar a nos auto-observar
e nos sair dessa identificação, sair desse fascínio que estamos pelas coisas da personalidade e transferir o centro de gravidade para a essência, que é trabalhar com perseverança, continuidade neste trabalho com os 3 fatores. Então, muitas pessoas chegam, conhecem esses ensinamentos, muitos, realmente são muitas pessoas que entram em contato com esse ensinamento e parece que estão realmente interessados. Porém, passa algum tempo e as pessoas vão saindo, vão deixando de lado e voltam à vida normal, à sua vida normal mecânica, voltam ao cotidiano. São absorvidas novamente pela massa, pelo sistema. E muitas se afiliam a escolas pseudo-esotéricas, a religiões, seitas, e assim acreditam que estão bem, porque não precisam fazer nada. Essas escolas, essas religiões prometem o céu, a salvação de graça. E não é assim. A salvação é algo que nós precisamos conquistar. E se conquista com os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência: nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. Nascer é sexual. Para nascer é preciso deixar de fornicar e praticar o suprassexo em casal estável. E morrer psicologicamente é negar a si mesmo. E sacrificar-se pela humanidade é entregar estes ensinamentos gratuitamente, sem esperar nada em troca, sem exigir nada, respeitando o livre-arbítrio e tudo mais. Nós não recebemos nada por esse trabalho. Nem mesmo os nossos canais, que são nas redes sociais, nada, não são monetizados. Nós não recebemos nada. Se porventura roda algum comercial, alguma propaganda durante a exibição destes vídeos, não é por nossa conta. As plataformas aproveitam para fazer alguma propaganda, porém não é da nossa responsabilidade. Nós não recebemos nada. Então, o objetivo, o essencial é que seja entregue de graça. E já não havendo interesse, naturalmente você vai respeitar os outros pontos, que é o livre-arbítrio, entregar esse ensinamento puro. O ensinamento deve ser entregue puro e completo. Não podemos jamais ocultar algum tópico. Talvez por vergonha, por alguma coisa, alguém pode ocultar as informações da parte sexual. Talvez a pessoa tenha vergonha de abordar a parte sexual, de falar claro,
então já não é o ensinamento completo. O ensinamento deve ser entregue completo, claro, simples. Não é preciso ter conhecimento intelectual, não é preciso ser um palestrante com palavras rebuscadas. Não é necessário. O importante é entregar o ensinamento claro. Essas coisas de palavras rebuscadas é da personalidade, já é do ego, é o orgulho, a vaidade. E nós não devemos ter vergonha, não devemos ter timidez por não ter desenvolvimento intelectual, por não ter palavras bonitas. O importante é a clareza, o importante é o conteúdo, que seja puro, que seja completo e que seja gratuito. Então, o centro de gravidade permanente se refere à dedicação integral a estes estudos, a perseverança, não deixar-se levar por qualquer coisinha. Muitas pessoas desistem desses ensinamentos por muito pouca coisa. Qualquer dificuldade que aconteça, qualquer coisinha, a pessoa deixa o ensinamento, mas não deixa as coisas da personalidade. Então, nós devemos perseverar, lutar com os ensinamentos que o demais o nosso ser providencia. Dedicar-se integralmente a esse trabalho, o dia todo. Nos recordar de nós mesmos. Nós temos uma prática que aprendemos, que é a recordação de si. Fazer essa recordação de si o maior tempo possível. Dar-se esse choque na recordação de si. Onde estou? O que estou fazendo? Estou no mundo físico ou no mundo astral? Estar sentindo o corpo físico e não mergulhado em pensamentos, em projetos mentais, intelectuais. E isto é para morrer psicologicamente. Só é possível morrer se nós estivermos nos auto-observando. Sem auto-observação não ocorrerá, não podemos eliminar nenhum defeito. Então, a morte psicológica nós fazemos com a ajuda da nossa Mãe Divina Kundalini. Quando nós observamos, percebemos que estamos em uma atividade e pensando em outra, pedimos a morte desse defeito que está pensando, porque nós temos que estar no que estamos fazendo, a concentração. Devemos estar concentrados na ação, consciência centrada na ação, concentração. Então se pede, Mãe Divina, elimine esse pensador, porque é um defeito que está pensando. Nós estamos numa atividade, fazendo qualquer coisa, com uma atividade motora, por exemplo, fazendo qualquer atividade doméstica, ou o que seja, e pensando em outra coisa. Então, é nesse momento que nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensador. Então, a Mãe Divina elimina o pensador, que é o defeito, e libera uma partícula de essência. Então, essa partícula de essência vai se juntar a esses 3% e vai, então, isso vai nos dar maior compreensão, maior discernimento dos ensinamentos, deste trabalho
que precisamos fazer, que viemos ao mundo fazer. Nós não viemos para outra coisa. Isso que inventaram, que nós temos que ser alguém na vida, isso é uma fuga que a maioria das pessoas tem pelo vazio, pelo esse vazio existencial. Como não se sabe para que vive, não se consegue ficar parado, então tem que fazer alguma coisa. Então a pessoa vai trabalhar, vai querer ganhar dinheiro, vai querer comprar coisas e fazer tudo o que a humanidade faz. Bebida, droga, tudo é uma fuga, porque a pessoa não sabe para que vive, então os defeitos querem ocupar-se, querem estar ocupados, não consegue ficar quieto. Estes são aquelas pessoas que não conseguem ficar quieto, tem que estar fazendo alguma coisa. Então vão trabalhar num segundo emprego, vão fazer isso, fazer aquilo, para preencher esse vazio, porque é um tormento, realmente é um tormento não saber para que vive. Realmente é muito triste. Então nós que descobrimos, que encontramos esses ensinamentos, devemos valorizar e trabalhar no sentido de chegar ao objetivo. E isto com a perseverança, com o centro de gravidade permanente neste trabalho. Nos dedicar todo o tempo a este trabalho. Então, este é o tema, este é a conferência de hoje, o centro de gravidade permanente. Então, o nosso telefone, aí na descrição do vídeo tem um link que leva a um grupo do WhatsApp, onde você pode interagir e receber alguns materiais PDF que temos. Tudo é gratuito, tudo sem custo nenhum. Também temos conferências presenciais no Brasil, em poucos lugares. Em Curitiba temos pessoas que trabalham no sentido de entregar esses ensinamentos de forma presencial. Se alguém quiser saber onde encontrar instrutores que passem este curso de forma presencial, podem entrar em contato conosco através do WhatsApp, que nós providenciaremos as informações. Então, nós estamos na região metropolitana de Goiânia e aqui atendemos também de forma presencial. Então o nosso contato é este. O Brasil, 55. A região é 62. E o número é 91 92 93 55. Então 55 é o Brasil, 62 é a região, e 91 92 93 55 é o número WhatsApp. Todos bem-vindos e muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências.